Olá, pessoal. Meu nome é Ana Cristina Simões e Silva, sou professora titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora da Unidade de Nefrologia Pediátrica e pesquisadora do CNPq. Recebi o convite, que muito me honrou, do 4º Congresso Acadêmico de Oftalmologia para ministrar 4 mini-aulas, e esta é uma delas. Nessa aula, iremos falar sobre tipos de estudos. Abordaremos um pouco sobre o que são relatos de caso e como eles são construídos, o que seriam as séries de casos, e falar também sobre estudos observacionais, subdivididos em estudo transversal, estudo de caso-controle e estudo de coorte. Bem, em relação ao relato de caso, é importante que tenhamos critérios para a escolha de um caso a relatar. Não pode ser qualquer caso para ser digno de ser relatado e publicado na literatura. Então, é preciso que esse caso tenha algo inédito, tenha algo inesperado, tenha uma forma de apresentação de uma doença que não é usual, ou relate uma doença nova, antes desconhecida. Então, o relato de caso, ele tem que por si só encerrar algum grau de originalidade, para merecer que o caso venha a ser relatado e publicado na literatura. Pode ser que ele traga um novo tipo de tratamento, uma outra forma de apresentação da doença que não é usual, ou mesmo relate uma doença nova, desconhecida. Em relação à estrutura do relato de caso, basicamente a gente faz uma breve introdução sobre o tema. Em seguida, fala o objetivo do relato, quer dizer, qual que é a razão de estar relatando aquele caso, o que ele traz de inovador, de interessante. Depois, a gente descreve o caso com detalhes, mostrando exames, imagens, tudo que é pertinente a ele. E, finalmente, a gente faz uma discussão, onde a gente comenta esse caso à luz dos dados da literatura. Se for, por exemplo, um tratamento novo, a gente fala dos tratamentos convencionais daquela doença. Se for uma forma de apresentação atípica, a gente fala das formas típicas de apresentação da doença. Se for uma nova doença, a gente tenta correlacionar essa nova doença com doenças clássicas, conhecidas, que tenham manifestações clínicas similares. Enfim, depende do tipo de caso que está sendo relatado. Então, aqui um exemplo. Aqui é um relato de caso que nós utilizamos uma técnica, que é a tomografia por emissão de pósitrons, para fazer um diagnóstico diferencial entre uma lesão infecciosa ou uma lesão tumoral num paciente com um câncer. Então, a importância aqui foi que foi usado um novo método de imagem, quer dizer, um que não era convencionalmente usado para essa finalidade, para poder verificar se eu conseguiria, por meio desse método de imagem, diferenciar o que seria uma lesão infecciosa de uma metástase do tumor, uma recidiva de um tumor. Então, era um paciente, uma menina, né, de 6 anos, que estava em tratamento para um neuroblastoma e que apareceu com uma neutropenia febril, e havia a dúvida de lesões que foram visíveis à ultrassonografia. Então, não se sabia se essas lesões eram abscessos por causa da fungemia ou se eram lesões sugestivas de uma recidiva do tumor, da própria neoplasia. E aí foi feita uma tomografia por emissão de pósitrons, e aqui estão as lesões mostradas, né, nessas imagens do PET-CT, e essas lesões, de acordo com as características, foram sugestivas de serem abscessos. Então, o exame mostrou-se bom, útil, para diferenciar a recidiva de um tumor ou a metástase de um tumor da presença de abscessos. E dessa forma viabilizou o tratamento da criança, que foi com os antifúngicos e não havendo necessidade, por exemplo, de fazer uma biópsia da lesão. Preveniu de uma terapia mais invasiva. Bem, então isso é só para dar um exemplo de um relato de caso. A série de casos, a gente tem que ter critério também para relatar. Tem que ter algo inovador nessa série de casos. Não podem ser casos banais, que não tragam nenhuma novidade. E é interessante que, atualmente, a gente tem visto, né, por causa da pandemia, os primeiros artigos publicados sobre a doença, né, a Covid-19, foram relatos e séries de casos, porque era uma doença nova. Hoje, que a doença já está mais caracterizada, não há muito sentido em publicar relatos e séries de casos, a não ser que eles tragam manifestações atípicas da doença. A estrutura da série de casos é idêntica à do relato de casos. Vai ser uma introdução,
explicando o assunto da série de casos, o objetivo, a descrição dos casos relatados e uma discussão, comentando sobre os aspectos mostrados nessa série de casos. Então, aqui eu trago uma série de casos que nós relatamos de um tipo de glomerulosclerose focal e segmentar, que é a variante colapsante, que foi descrita, né, nesse artigo pela primeira vez como desencadeada pelos vírus da dengue e da zika. Esses vírus, não havia nenhum relato na literatura que eles fossem capazes de desencadear essa forma de glomerulosclerose focal e segmentar colapsante. Então, nós partimos de um grupo de biópsias que foram analisadas e um total de 8 pacientes que eram negativos para todas as outras infecções virais, mas que tinham positividade para os vírus da dengue e da zika. Então, aqui mostrando, né, essa alteração na histopatologia desses pacientes, então essa variante colapsante da glomerulosclerose focal e segmentar, a imunofluorescência positiva para C3 e IgM, o que é característico dessa entidade, e a negatividade para todas as outras viroses capazes de causar essa forma, exceto para os vírus da dengue e da zika, né, tinham positividade no soro, e também foram encontrados materiais genéticos desses vírus nas amostras de tecido renal. Bem, o outro tipo de estudo que nós vamos falar é o estudo transversal. O estudo transversal é classificado como um estudo observacional. Por que observacional? Porque não há nenhuma intervenção. A gente apenas observa os resultados de uma comparação de grupos, de algum tipo de estudo. O que caracteriza o estudo transversal é ele ser um retrato momentâneo de um determinado parâmetro em grupos para comparação. Então, você vê momentaneamente o que está acontecendo naqueles grupos e relata o que aconteceu. A vantagem é que é um estudo rápido, é um estudo de fácil execução e de custo pouco elevado. A desvantagem desse estudo é que ele não permite estabelecer uma relação de causa e efeito, porque tudo é visto ao mesmo tempo, como uma fotografia. E, claro, ele possui um baixo nível de evidência. Bem, então aqui mostrando, esse é um estudo transversal, onde nós pegamos pacientes que tinham uma disfunção renal crônica, uma doença renal crônica, pegamos crianças saudáveis e dosamos nesses pacientes e nesses controles saudáveis os receptores solúveis do TNF, o receptor solúvel tipo 1 do TNF-alfa e o receptor solúvel tipo 2 do TNF-alfa. E verificamos que os pacientes que tinham doença renal crônica tinham níveis mais elevados do receptor solúvel do TNF-alfa. E verificamos também que esses receptores solúveis aumentavam sua concentração na medida que o estágio da doença renal crônica também aumentava. Então, foi um estudo rápido, instantâneo, as amostras foram coletadas num determinado momento do tempo e o plasma desses pacientes foi submetido a essa dosagem desses receptores solúveis do TNF. Bem, o estudo caso-controle já é um estudo um pouco mais elaborado que o estudo transversal. O estudo caso-controle tem um desenho retrospectivo, onde a gente parte de um grupo de doentes, dentre os quais a gente vai verificar quem foi exposto e quem não foi exposto ao fator de risco que a gente está estudando, e a gente compara esses doentes com pessoas saudáveis, que sejam muito parecidas com esses doentes, ou seja, que tenham uma distribuição de sexo e idade muito semelhante aos doentes. A única diferença é que esses aqui são sadios e esses são doentes. E dentre os sadios, a gente vai verificar quem foi exposto e quem não foi exposto ao fator de risco que a gente está estudando. Bem, as vantagens desse tipo de estudo é que é uma execução que não é muito complicada, o custo desse estudo é pouco elevado, ele permite investigar fatores de risco para doenças raras e ele é útil em surtos epidêmicos, porque é um estudo de mais rápida execução. A desvantagem é que ele é retrospectivo, quer dizer, ele tem que voltar ao passado, pode haver um viés de memória, os pacientes não se lembrarem da exposição, que eles possam ter tido, pode haver um viés de seleção, quer dizer, os critérios para a escolha de casos e controles não serem tão precisos como deveriam. E outra coisa que é importante, ele não permite calcular o risco relativo, porque ele é retrospectivo. Então, a gente tem que trabalhar com a razão de chances, que é o odds ratio. E ele possui um nível de evidência intermediário, que é melhor do que o estudo transversal, mas é pior, por exemplo, que um estudo de coorte.
Então, aqui é um estudo de caso controle, onde a gente estudou polimorfismos desse gene, o gene PAX2, em pacientes que tinham, né, anomalias congênitas dos rins e do trato urinário, e comparou esses polimorfismos com crianças saudáveis que não tinham nenhuma malformação dos rins e do trato urinário. E nesse estudo, o que a gente encontrou foi que os pacientes que tinham alguns polimorfismos desse gene e possuíam anomalia refluxo vésico-ureteral eram diferentes dos controles saudáveis, né? Então, isso quis dizer o seguinte, que a distribuição de genótipos nos pacientes com refluxo diferia significativamente dos controles saudáveis. Bem, o último estudo que eu vou falar hoje é o estudo de coorte. O estudo de coorte, geralmente, é um estudo prospectivo, onde a gente pega uma população, que pode ser uma população com a mesma doença, ou então uma população de pessoas saudáveis, e a gente vai verificar a exposição ou não a algum fator de risco. E saber o que vai acontecer com essas pessoas, se elas vão piorar alguma coisa, se elas vão se manter bem, ou se a exposição leva à doença, ou mantém as pessoas saudáveis, se a exposição e a não exposição fazem diferença entre si na origem de manter saudável ou de levar a doença. Quais que são as vantagens, então, do estudo de coorte? Primeiro, é ser prospectivo, que sempre dá mais confiabilidade ao estudo. Permite o cálculo do risco relativo, porque a gente vê a coisa acontecer em tempo real. Permite estabelecer relação de causalidade, possui um nível de evidência mais elevado. É o nível de evidência mais elevado para um estudo observacional, é o estudo de coorte. Mas ele é um estudo de custo elevado, ele é um estudo de longa duração, que você tem que seguir esses pacientes até eles apresentarem o desfecho. Tem uma dificuldade de manter a uniformidade do trabalho conforme o tempo, quer dizer, as pessoas têm que estar seguindo o protocolo com muito rigor, e podem acontecer modificações no grupo selecionado em decorrência de perdas de segmento. Então, é importante que haja um controle bem estrito, bem rigoroso nos estudos de coorte. Então, aqui eu estou colocando um estudo de coorte, que é um exemplo, que foi, né, a avaliação de crianças que tinham uma dilatação da pelve renal detectada no ultrassom pré-natal e apenas em um dos rins. Então, uma dilatação isolada da pelve renal. E o que nós verificamos nesse estudo de coorte foi que, quando a gente pesquisa sobre fatores de risco para a injúria renal, que são a proteinúria, o aparecimento de hipertensão ou a piora do ritmo de filtração glomerular, a gente verifica que alguns fatores são preditores desses desfechos. Dentre eles, a gente teria a creatinina de início. Quanto mais elevada a creatinina basal, maior o risco de um desfecho desfavorável. A espessura do parênquima renal. Quanto menos espesso o parênquima renal, maior o risco de uma evolução desfavorável. E a presença de infecções do trato urinário recorrentes. Quanto mais infecções urinárias o paciente tiver, maior o risco também dele desenvolver um desfecho desfavorável. Bem, gente, era isso. Aqui mostrando que você separa os grupos de baixo risco, médio risco e alto risco de acordo com esses fatores e que essa separação se traduz numa boa área sobre a curva, com uma boa sensibilidade e especificidade, mostrando então que esse estudo de coorte trouxe essas pistas para o diagnóstico desses pacientes. Bom, era isso. Eu agradeço a atenção de todos. E eu queria fazer um agradecimento especial ao 4º Congresso Acadêmico de Oftalmologia, pelo gentil convite, às agências de fomento e ao meu laboratório. Muito obrigada e todos tenham um bom dia.